Olá, pessoal. Estamos iniciando uma série de vídeos onde vamos conversar exclusivamente sobre as questões espirituais. Me proponho a estudar e trabalhar com vocês as questões espirituais. Nossos vídeos, vamos chamar Evoluindo Espiritualmente. Essa é a nossa proposta. Serão vídeos curtos que vamos deixar na nossa plataforma para que você tenha acesso e faça aí as suas reflexões. E espero que você possa mandar para a gente também algum tipo de questionamento para que juntos a gente possa crescer nesse sentido. Todas as vezes iniciaremos, como a gente já inicia os nossos vídeos, mas agora de uma forma mais clara, a conexão com a espiritualidade. Então é importante nos entendermos que tudo na vida a gente precisa ter essa conexão, se ligar espiritualmente. Então somos espíritos tendo uma experiência terrestre. E então essa experiência nossa vai naturalmente melhorar se nós criarmos, digamos assim, uma fusão, entre o nosso espírito e as nossas propostas materiais. É uma das coisas que a gente vem estudando e temos aí digamos assim, esses desafios. Então, toda vez vamos iniciar, então eu quero que você se coloque numa posição mesmo de prece, sentado, onde você estiver, e vamos pedir mesmo. Então, nesse momento, a gente pede para que os nossos amigos espirituais, nossos mentores e guias espirituais, que nos dão suporte, proteção, amparo, inspiração, que nesses momentos eles possam nos inspirar, para que a gente possa se conhecer melhor e para que a gente possa ter uma conexão, uma comunicação mais forte, mais intensa com essa espiritualidade. A gente pede nesse momento que o Cristo possa estar na nossa aura, no nosso processo, que ele possa estar conosco, o Senhor Jesus. Lhe pedimos nesse momento o seu contato maior, a sua luz, que a sua luz possa nos envolver, para que a gente possa cada vez mais identificar e vivenciar a espiritualidade na prática, no dia a dia, junto com os desafios materiais. Então hoje nós iniciamos esse nosso vídeo agradecendo imensamente essa oportunidade de poder estar com esses espíritos amigos juntos aqui conosco. Primeiro programa, esse programa então, eu criei, vou começar a criar, vou fazer pequenos vídeos, para que a gente possa talvez ter dicas, conversas, como é que a gente vai colocar na prática. Vou trazer também alguns trechos de alguns livros para que a gente mergulhe nisso aí. Como, se você não sabe, há mais de 30 anos eu já estudo a doutrina espírita, sou espírita, kardecista, aberto, já vivenciei a Umbanda, fantástico, já vivenciei o Xexnoye, o Jorei, não importa, a espiritualidade está em todo lugar. A maneira de a gente colocar é que é diferente, mas a gente pode estar o tempo todo aí conectado e aprendendo. Então eu quero hoje passar para vocês uma maneira de raciocínio para a gente começar a se entender como é que a gente se posiciona, como é que a gente se entende aqui nesse planeta, como é que a gente entende essa questão da nossa vida. Então eu vou trazer uma metáfora da programação neurolinguística para você entender como é que a gente pode acessar esse quem somos nós, como é que a gente vai nos acessar. Então assim, digamos que exista uma empresa onde tenha um sistema de hierarquia piramidal, onde vai dizer operários, chão de fábrica, como a gente fala, os gerentes no nível superior, os diretores no nível acima e o presidente como o presidente, o dono da empresa. Então, vamos imaginar essa estrutura, para que a gente possa começar a se localizar. Então, quando você fala de operários têm pouca autoridade de mudança numa empresa. Eles podem dar sugestões, mas eles não têm autonomia. O que corresponde aos funcionários são os nossos comportamentos. Então, os nossos comportamentos estão diretamente ligados ao que seria o operário. Pouca autonomia nós temos de mudar comportamento. Por quê? Porque da mesma maneira que os operários estão subordinados aos gerentes, os nossos comportamentos estão subordinados às nossas capacidades. Então, por exemplo, você fala, nossa, eu tenho um hábito de fumar.
Então, entrei no centro, comecei a fazer o curso, comecei a aprender, aprendi que não é interessante que eu fume. Eu já sei disso, eu já aprendi isso aí e eu continuo fumando. Porque o gerente, ele tem uma pequena autonomia. Ele não tem uma autonomia muito grande para fazer mudanças numa empresa. Ele está subordinado. Então, você pode até aprender algumas coisas, por exemplo, da doutrina espírita, a importância de você não fumar, não beber, né? Ter comportamentos melhores. Mas você continua tendo aqueles comportamentos. Por quê? Os comportamentos estão subordinados às capacidades. Eu já aprendi, mas se eu já aprendi, por que eu continuo fazendo o que eu faço? Porque gerente não muda muito, não tem autonomia para mudar. Que estão subordinados aos diretores. Numa empresa, os gerentes estão subordinados aos diretores. E quais são os diretores? As nossas crenças e valores. Então, naturalmente, se eu tenho um sistema de crenças, coisas que eu aprendi, que eu absorvi, que eu fixei como verdades e que nem necessariamente são verdades, mas que eu fixei como verdades, é como se eu tivesse fixado diretores ali no meu sistema de hierarquia. E, claro, os diretores têm autonomia para fazer mudanças na empresa. Muitas mudanças são feitas. O diretor é colocado no sistema para fazer uma mudança, para poder trazer ali uma alternativa, melhorar a situação da empresa, etc. Mas ele não pode mudar a empresa em si. Se é uma empresa que faz sapato, ele não pode, de repente, fazer, não, eu vou fazer carro. Não tem como. Ele está ainda subordinado ao presidente. Então, o presidente é o que manda, é o dono. O dono faz o que ele quiser. Né? Então, ele faz o que ele quiser. Se o dono quiser fazer, não vou fazer mais sapato, vou fazer carro, vou fazer patinete, ele vai lá e muda e tudo bem. Ele tem essa autonomia dele, a empresa. O que seria o presidente? Seria nosso espírito. Então, enquanto eu ainda penso que os comportamentos estão subordinados às minhas capacidades, que estão subordinadas às minhas crenças, os sistemas de verdades internos adquiridos ou absorvidos de uma maneira onde nós não tivermos como identificar que aquilo não podia não ser uma verdade, mas aquilo continua dirigindo, diretor, direção, dirige. Então, os diretores dirigem a nossa vida. Então, o que nós estamos vivendo aqui, e eu estou falando do aspecto espiritual, é porque eu estou sendo dirigido por aquele diretor. E o presidente é o meu espírito, o eu superior, como você queira falar. Veja, então o acesso ao nosso espírito ainda é complexo, mas se eu consigo ter acesso ao meu espírito, e essa é uma proposta que eu quero trazer hoje, eu posso mudar todo o sistema da empresa, eu posso mudar a diretoria. Claro, o presidente, se quiser mudar a diretoria, ele muda. Tudo bem. Então, essa busca de um processo de evolução espiritual, digamos assim, partiria de um processo muito importante de conhecimento, né, de quem sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu como espírito? Né? Quem sou eu e o que eu desejo? O que o meu espírito deseja? Então, muitas vezes a gente não vai entender, porque a gente não sabe. Olha, você tem uma empresa e a gente não sabe o que faz essa empresa, qual é a função da empresa, como é que essa empresa vai funcionar? Não vai ter lucro, etc, etc, etc. Então, se eu quiser evoluir espiritualmente, eu preciso ter o autoconhecimento. Né? E como é que é esse autoconhecimento? O primeiro acesso é identificar o padrão de diretores internos que dirigem minha vida. Então, por exemplo, eu fui católico até uns 15 anos de idade, fervoroso, era coroinha, eu dava aula de catecismo com 12 anos de idade. Então, eu aprendi premissas da Igreja Católica. Essas premissas da Igreja Católica, muitas eu já esqueci, mas elas fundamentaram, digamos assim, uma estrutura de entendimento religioso espiritual. Será, eu me pergunto, que eu ainda tenho, entre aspas, certos diretores que eu coloquei quando eu era católico, que ainda dirigem a minha vida? Será que ainda tem um diretor lá dentro de mim que tem medo do inferno? Será que eu tenho um diretor ainda dentro de mim, entre aspas, né, que é um sistema de crenças, que eu preciso, que Deus é um ser que pode me punir, que eu tenho pecados? Veja, então, toda uma estrutura de aprendizado numa idade onde pouco você podia contestar, você não tinha como contestar, era absorvido. Os dogmas da Igreja Católica, que são dogmas, são inquestionáveis. Você não questiona dogmas. É isso e acabou. Acredite e pronto. Então, quanto eu posso ter disso dentro de mim, que talvez sejam diretores
que atrapalhe a minha empresa, entre aspas, porque o meu espírito, o meu presidente, o meu eu superior, talvez não seja aquilo que veio, não veio para aquilo. Então, eu preciso aprender a identificar em que eu acredito, no sistema de crenças. Então, é importante que eu vá pesquisando em mim mesmo, quando eu tenho um comportamento, por que será que eu faço esse comportamento? Então, a gente vai aprender que muitas vezes os diretores são, entre aspas, colocados, eles têm uma função e eles vão continuar dirigindo a nossa vida enquanto você ou nós acharmos que aquilo é necessário. Então, se eu aprendi na Igreja Católica que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, se eu tenho esse diretor que foi colocado quando eu aprendi a Igreja Católica, quando eu aprendi catecismo, eu continuo ainda sendo dirigido por este dogma interno. E dogma é inquestionável, eu preciso questionar. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Basicamente, o que é um camelo? O camelo não está dizendo... o camelo podia ser um cabo da agulha, como temos aí, né? O cabo de um fio para entrar na agulha, aquela dificuldade que a gente tem para passar o fio na agulha. Ou o camelo, o buraco de agulha, eram as entradas das cidades, que eram baixas, e o camelo tinha que se arrastar para passar, tinha que passar arrastado, então era muito difícil. Mas ele não quis dizer que não tem como um rico entrar no reino dos céus. Como também a gente precisa questionar, quer dizer que então todo pobre entra no reino dos céus? Não. Então Jesus foi específico nesse ensinamento. Ele não nos impediu de sermos prósperos, de termos abundância. Não, ele nos disse que nós precisamos, não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos aprender a servir, a colocar a Deus, os valores divinos, os valores espirituais em primeiro plano. Em primeiro plano. Então, a questão material, financeira, não pode estar acima dos valores espirituais. Então, se você quer mudar um comportamento seu, você não vai mudar, a menos que você identifique qual o motivo, o porquê que você faz aquele comportamento. E quando você pergunta por que, você fala, você vai encontrar uma crença, um sistema, um dogma que precisa ser modificado. E muitas das maneiras de você descobrir isso é você se perguntando. Então, você tem um comportamento que você quer parar. Vamos pegar uma coisa mais simples. O fumar. Eu quero parar de fumar. Tá, mas eu não consigo parar de fumar. Então, você toda noite você vai fazer um autoquestionamento antes de dormir. Assim, para que serve o cigarro para mim? Né? O que ele está me trazendo de benefícios, segundo o diretor que instalou? E aí você vai ter, ao longo dos dias, as respostas. Essas respostas vão te trazer quando o evento, a situação que determinou que você precisaria fumar para conseguir determinada situação. Quando você consegue isso aí, você descobriu a dogma, o sistema de crença. Aí você pode desmembrar. Então, como é que a gente vai, a partir de agora, então, aprender a evoluir espiritualmente? Nós temos dificuldades, as igrejas estão fechadas, os centros estão fechados, estão reabrindo, mas não importa, nós temos ainda a possibilidade de fazer um trabalho conosco mesmo. Então, eu te proponho que você possa, devagarzinho, ir identificando pelos comportamentos os diretores, isto é, o que você tem no comportamento, descobrir qual é a tua crença, qual é o teu dogma, e também começar a buscar a sua o presidente, a sua identidade espiritual. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Quem sou eu? Então, a pergunta, quem sou eu, seria o que eu vim fazer aqui? O que o meu espírito veio fazer neste momento na Terra? Qual é o propósito? Qual é a proposta desse espírito? Sim, família, aprendizado e tal, mas do aprendizado do meu espírito. Qual é o propósito do meu espírito? Se eu identifico o propósito do meu espírito, é como se eu identificasse o propósito dessa empresa, que eu estou colocando metaforicamente como eu. Aí fica mais fácil de eu conseguir, entre aspas, direcionar. Porque aí eu vou conseguir saber que diretores eu posso tirar, que diretores eu posso recolocar. Isto é, que novas direções eu vou colocar na minha vida. E quando eu coloco um diretor, isto é, quando eu coloco uma nova crença, um novo valor, automaticamente eu vou buscar a capacidade daquilo. Claro, eu vou me capacitar aquilo. Aí sim, eu mudo o comportamento. Então, essa é uma escala
Eu quero deixar no nosso primeiro programa do Evoluindo Espiritualmente, para que você possa começar a entender como você funciona. Então, não brigue com os teus comportamentos. Não brigue com os teus... Entenda-os. Eles são só operários. Eles estão ali para servir. Eles estão ali como serviçais. Eles não têm autonomia. Os comportamentos não têm autonomia de serem transformados. Eles estão ali para obedecerem. Mesmo que você se capacite. É importante se capacitar. Mas o que é importante é identificar quais diretores estão trazendo aquelas informações. Então, nós estamos sendo dirigidos por quais sistemas de crenças, quais sistemas de valores. Num próximo vídeo, nós vamos especificar um trabalho sobre valores, que aí a gente vai falar de outros diretores que foram colocados também de uma maneira, muitas vezes, inconsciente. Então, nós temos as crenças e os valores. Então, para evoluir espiritualmente, nós precisamos usar as ferramentas que a ciência também nos traz. Espero que a gente tenha aí um novo circuito, né, de comunicação, de contato, e que a gente possa construir, né, o evoluindo espiritualmente. E veja que eu coloquei evoluindo espiritualmente justamente no processo de crescimento contínuo. Pus um verbo, para que a gente vá evoluindo espiritualmente. Tem movimento. Então, essa é a nossa proposta. Traga para mim aqui o que você gostaria que eu conversasse. E eu vou buscar inspiração para que possamos juntos crescer e evoluir espiritualmente. Eu agradeço muito a nossa participação e esse são vídeos que vão estar especificamente nessa nova categoria, evoluindo espiritualmente. Então, você pode dar o like ou dislike, você pode trazer sugestões e você pode também fazer para mais pessoas, né? Mandar para mais pessoas, para que elas possam, juntos, que a gente possa crescer nesse sentido. Muito obrigado, fiquem com Deus.